Nós vamos falar de Jesus, e Jesus, que é o nosso mestre maior, nosso grande mestre. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. O que mais ensinou para nós, Jesus, foi essa relação íntima com o nosso Criador. Jesus vai utilizar da palavra Abba para se referir ao Pai, que quer dizer em português alguma coisa parecida com papai, que é uma relação, demonstra uma relação muito íntima, né? Assim como Allahá, que é Deus Pai. Sempre nos lembrando que o Criador é o nosso Pai. Jesus, hora nenhuma, se reconhece como especial, mas ele reconhece a especialidade dessa relação que ele conseguia fazer com o Pai, com Deus. Essa relação íntima, essa relação de confidência que ele conseguia fazer com Deus, e é isso que ele vai ensinar para os seus seguidores, para os seus apóstolos, e que também vai tentar nos ensinar através dos evangelhos ao qual nós temos acesso, né, para pensar sobre isso. E nós, seres humanos, utilizamos da oração para fazer essa relação íntima com o Pai, com Deus. Tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, essa preciosidade que é a oração, ela é trazida pelos dois como uma relação íntima. Mas para a gente fazer essa relação íntima, Jesus vai chamar a atenção da gente. Ele vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê em segredo te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que nos peça. Então vejam, como nós já sabemos, Jesus mantinha uma linguagem que não é datada, né? Ele usava de uma pedagogia para ensinar, para nos trazer informações, que atravessou, que nos permitiu entender e fazer entendimento das mensagens durante 2 milênios praticamente. 2023 anos nós estamos entendendo essas mensagens de Cristo. Então vê que ele usa pedagogicamente de uma linguagem que atravessa o tempo. Não tem data. Não é do momento. Ele é. E nós sempre precisamos pensar o que Jesus está querendo nos dizer. Quando ele diz, não seja hipócritas. O que é isso que Jesus está querendo nos chamar a atenção? Orar, fazer prece, não deve ser visto como uma obrigação. Você ora de manhã, você ora na hora que vai dormir. Será que deve ser assim? Orar é um momento íntimo seu com o Pai. Então, nós sabemos que Jesus, como judeu, ele tinha seus horários de fazer prece. Mas para ele, não. Orar para ele era um ato de si, para si com Deus. Então, era um momento que era possível. Então, esse momento é um momento de ser uma verdade, que seja verdade para cada um de nós. Porque, no momento de orar, se nós tivermos um tempo ou um horário para orar, muito provavelmente a gente vai fazer em decoreba, a gente vai fazer rápido, a gente vai fazer en passant, porque está no horário de cumprir. Eu tenho que fazer isso, eu estou morrendo de sono, mas eu tenho que fazer. Mas não, então,
Não seja hipócrita, seja uma coisa verdadeira, seja uma coisa honesta com você. Não é para você cumprir a obrigação. Não finja. Não finja que está fazendo para cumprir a obrigação. Pense no que é fazer uma oração. Ele vai dizer, quando orares, entra para o seu quarto e fecha a porta. Entra para o seu aposento mais íntimo, para o seu lugar mais íntimo, entra para dentro de si e fique lá um pouco para você ter um diálogo com o seu Pai. Converse com o seu Pai. Coloque-se ali por um tempo para que você possa, nesse lugar de intimidade, fazer as suas confidências. E ele completa, orarás a teu Pai que está em segredo. Porque nesse diálogo que nós vamos fazer com o nosso Pai que é imanente. Está em nós, assim como está em toda a sua criação. Está em todo momento conosco. Deus é imanente a nós. E isso é revelado por Mateus, capítulo 6, versículo 30, ele diz para a gente: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Deus está em nós, assim como está em todos os elementos vivos da face da terra. Está presente em cada uma de nossas células. E sendo presente em cada uma de nossas células, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Então, quando eu falo desse diálogo de confidência, desse diálogo de intimidade, na verdade, nós estamos fazendo um diálogo mais conosco mesmo do que com Deus. Porque lá na sua intimidade, vai permitir que o espírito que você é perceba o desequilíbrio. E quando nós percebemos o desequilíbrio, nós vamos buscar o equilíbrio. É o próprio Jesus que nos ensina: a sua fé te curou. E o Pai que vê em segredo te recompensará. Nesse diálogo em que nós fazemos conosco a Deus, nós vamos reconhecer as nossas necessidades efetivas, verdadeiras, e vamos supri-la dentro da possibilidade de cada um de nós. E não sendo possível, está todo o conjunto da criação para nos auxiliar nesse reequilíbrio, assim como nós temos nosso Pai, que nos veste, que está presente em cada uma das nossas células. Não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os gentios. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas, longas. Orar não é repetir texto. Orar é diálogo. É uma conversa conosco, com Deus. É um diálogo profundo de intimidade, lá naquele aposento em que só você tem acesso. E sentindo Deus presente, nós vamos conseguir reconfigurar o desequilíbrio. Nós vamos conseguir fazer um novo equilíbrio. Nas nossas confidências, gente, nós conseguimos ampliar o nosso horizonte, nós conseguimos ampliar a nossa capacidade de ver quais são os meus problemas. Será que nessa dia a dia, no vivenciar o dia a dia, nessa cultura em que nós estamos inseridos, nós conseguimos efetivamente ver, enxergar? Mas se você consegue um tempo para você,
na sua intimidade, só você e Deus, em que você está ali em mais ser superior do que ser inferior, ou seja, em mais espírito, na sua espiritualidade, você consegue alcançar uma visão maior, alongar o seu olhar, perceber o que te aflige. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe do que você precisa. Deus, nosso Pai, já sabe do que nós precisamos. Quem precisa saber do que nós precisamos somos nós mesmos. Vocês percebem isso? Nesse diálogo de confidência é que a gente vai acessar, que a gente consegue acessar um pouco mais de quem somos e dos efetivos problemas que nós temos. Porque quando nós alcançamos e que nós damos nome a essas coisas, a esses problemas, nós conseguimos acesso também às possibilidades de soluções. É só dando nome para as coisas, só percebendo, conhecendo, sabendo o que é que a gente vai conseguir solucionar essas coisas. E Pai? Por que Jesus fala Pai? Abba, Alahá, Pai. Ainda existe até uma discussão, Deus é um ser masculino? Como se nós trouxéssemos antropomórfico, né? Um Deus como um ser humano, que pensa como um ser humano. Será que é isso? Não. Pai é a causa primária de todas as coisas. É uma forma que Jesus trouxe para nos demonstrar que é um ente íntimo a cada um de nós. É um que está próximo de nós, que está em nós. E esse sentido de que nós temos intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador, nos permite acessá-lo efetivamente e não colocá-lo no altar ou distante de nós. Não, mais próximo. Pai, causa primária de todas as coisas, nos dá um significado de proximidade do nosso Criador, de toda a sua criação, principalmente a nós mesmos. Nos permite fazer o sentido de estar presente, de estar vivo, nos dá o sentido de ser uma obra da sua criação, que merecemos equilíbrio, inclusive, que não é só sofrimento. Então, permite-nos fazer esse diálogo que é mais terapêutico. Vai nos trazer uma possibilidade de refazer, de ressignificar, de repensar e de reexistir. Então, meus queridos, nós temos aqui uma grande oportunidade que Jesus nos chama a atenção, para que quando nós quisermos fazer esse contato com o nosso Criador, que nós possamos ser honestos conosco mesmo, num diálogo franco, lá naquele lugar mais íntimo que são os seus aposentos interior, te permitindo fazer esse contato, que no livro dos Espíritos, capítulo 28, item 1, vai dizer para a gente: a forma não é nada, o pensamento é tudo, faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. É ali naquele momento íntimo que o nosso pensamento vai tocar o nosso íntimo, vai nos fazer perceber a realidade, e dentro dessa realidade nós conectamos ao Criador para trazer as possíveis soluções, que cabe a cada um de nós solucionar. Porque Deus não vai te dar a solução de pronto. Porque se der para você e não der para outro, nós vamos questionar a justiça divina. Por quê? Por quê?
Mas caso nós não tenhamos condições de fazer esse diálogo íntimo, nosso, próprio, com você em si, por si, com Deus, Jesus ainda nos dá uma outra lição, uma outra oportunidade, que é a oração do Pai Nosso. Que é para nós, na doutrina espírita, um dos melhores padrões de uma concisão que nos remete a nós, ao Criador, às criaturas. É uma forma simples, mas que resume isso tudo, mas que para nós resumirmos isso tudo e pensar sobre isso tudo, cabe a nós também pensar no que está sendo dito, no que está sendo falado na oração do Pai Nosso. Antônio Green, um dos espíritos que é orientador dessa casa e que se manifestou durante 56 anos através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, vai dizer para a gente assim: com a oração Pai Nosso, nós nos permitimos uma iniciação de conexão com a vida. E dizemos iniciação porque não podemos ficar presos a fórmulas e ditados, sob pena de nós nos tornarmos pequenos, nos desfazer da nossa capacidade de raciocínio. Por dedução, diz que, com o meu Pai, tenho que ter a mais profunda ligação de mim mesmo dentro daquilo que sou, daquilo que eu consigo alcançar. Então, mais do que ensinar uma prece, Jesus nos ensina a fazer prece com a oração do Pai Nosso. Mas qual é a mensagem que se expressa no Pai Nosso? O que ela consegue nos trazer de reflexão? Para que nós possamos, dentro do nosso espaço, dentro do nosso possível, alcançar um pouco mais daquilo que somos, alcançar um pouco daqueles nossos desequilíbrios, dos desequilíbrios sociais, do mundo, das pessoas, daqueles que amamos, para tentar, de uma certa forma, alcançar ou ajudar a alcançar o equilíbrio. De acordo com Emmanuel, espírito que trabalhou durante um longo tempo com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, vai dizer para a gente assim: a grandeza da prece, o Pai Nosso, nunca será devidamente compreendida por nós, que recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a figuração da sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhes os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Em seguida, com o simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade, depois de Deus, a humanidade. Será o tema fundamental das nossas vidas. E só a partir daí, o Evangelho nos traz. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu. O que é o céu? Para nós aqui na Terra, o que é o céu? Agora imagina para um astronauta que está trabalhando no céu, no nosso céu. Como é que eles veem o céu? Será que olha para a Terra e fala: ali não, Deus não está ali, está tendo guerra, está tendo um monte de coisa ruim? Não. O que é esse céu? É um lugar. Deus está em todas as suas obras. E quando nós pensarmos em obras, nós olhamos para o céu e vejamos a grandeza dessas obras. Imagine que nós vivemos em uma das galáxias, das 8 já conhecidas. Imagine a grandeza disso. E Deus está em toda a sua criação. Santificado seja o vosso nome. Por que santificar?
Porque nós precisamos de bendizer a nossa origem. Nós temos que reconhecer a nossa origem, a nossa criação, talvez. Mas cada um de nós deve pensar, por que santificar o Criador? Venha a nós, ao vosso reino. Mas Deus já não está em nós. Jesus nos chamando a atenção, Deus é imanente. Deus está em tudo. E a certeza que Deus está em todos e em tudo nos une, nos transforma em irmãos. Cristo nos ensina isso, somos irmãos. Na origem somos todos iguais, fomos criados pelo mesmo Criador, temos o mesmo Pai. E o universo, ele é harmônico. Venha a nós ao vosso reino. Esse reino que está aqui, esse pequeno reino que está aqui, deve ser bendito ao nome do Criador. Eu devo configurar a harmonia que está em tudo e não a desarmonia. E é por isso que Jesus vai falar, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os lugares. Nós somos deficitários, nós sabemos que somos deficitários, nós não conhecemos tudo. E sabendo que nós somos deficitários, nós temos que, no mínimo, perceber que os nossos irmãos, que os seres humanos, também não são deficitários. E como é que nós vamos produzir a harmonia? Com os nossos quereres, com os nossos desejos? Deixa o Criador, que conhece a tudo e a todos, a administração disso. O Espírito Emmanuel, que trabalha com Chico, vai nos lembrar, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens, que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas dasquelas que não nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Muitas das vezes aquilo que nós achamos que é o bem é o mal. Muitas das vezes que aquilo que nós achamos que é o mal é o bem. Nos chamando a atenção, nós não temos condições de administrar o cosmos. Deixemos na mão do Criador. Ele sabe de todas as coisas. Esse ente que cada um de nós deve configurá-lo da melhor forma possível, que não seja antropomórfico, gente, que não seja um ser humano, um velhinho de barbinha branca, por exemplo. Porque senão a gente diminui, a gente resume Deus diante de toda a sua criação. Mas que nós precisamos de algo palpável para nós pensarmos Deus. Que ele tenha, que esse signo tenha algum significado na nossa vida. Que nos dê o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? Sendo que Jesus nos ensinou a amassar, como é que ele fala? Amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. Parece contraditório, né? Quando nós falamos, Pai, nos dê o pão de cada dia, dai-nos o pão de cada dia. E ao mesmo tempo Jesus nos ensina, amassarás o pão com o suor do teu rosto. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte da Vida, vai nos lembrar que não somente o agasalho e a casa protegem o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores, a casa invisível dos princípios edificantes e as virtudes que enriquecem a consciência eterna. O pão é o pão que nos dá força, dá aparato físico, mas é também o pão que nos alimenta o espírito, que nos permite, nas confluências da vida, perceber a vida. Permita que eu perceba a vida.
Permita que eu entenda a vida, mas para eu entender a vida, eu preciso ter uma organização corporal, eu preciso ter um equilíbrio corporal, eu preciso do alimento corporal, que é o alimento que você amassará com o suor do teu rosto. É preciso trabalho. Nada vem de graça. Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem. Ou perdoe as nossas ofensas à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. Nós somos falhos. Nós somos falhos. E à medida que falhamos, nós queremos perdão, nós queremos que nós sejamos compreendidos. Será que o outro também não é assim? Né? Será que o outro não é assim? Deus vai me perdoar? Deus está me vigiando com todo esse universo, com todo esse cosmo de criação? Está eu ali sendo vigiado nos meus erros? Não, o meu processo evolutivo é eu comigo mesmo. Eu preciso eu perceber o meu processo, eu preciso perceber as minhas falhas, perceber que os meus irmãos também falham. E à medida que eu entendo que as pessoas são falíveis e que precisa muitas vezes de compreensão, eu começo a me compreender. Eu começo a ter a possibilidade de me perdoar, de perdoar o próximo. Não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal. O que isso quer dizer? Por que Jesus trouxe essa mensagem para nós? Nós temos essa maravilhosa oportunidade da reencarnação. Viver na Terra não é fácil. Nós somos mergulhados no mundo material para ver se saímos dali um pouco mais espiritualizados. E a grande maioria das vezes nós sucumbimos, nós perdemos. Nos deixamos levar pelas coisas materiais. Somos tentados o tempo todo para ver se nos livramos do mal. Mal no sentido de que nos tira do objetivo da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? Por que estamos na Terra? Para fazer os nossos aprendizados, não é isso? Fazermos os nossos aprendizados. Como que vamos fazer os nossos aprendizados se estamos imbuídos na materialidade o tempo todo? Devemos sim viver com conforto, viver uma vida feliz, tranquila, ter os nossos passeios, ter as nossas rodas de conversa, de felicidade, de amizade, mas estar alerta e atento à nossa reespiritualização, ao nosso voltar para dentro do nosso aposento íntimo e saber quem somos, para que nós não nos deixemos levar o tempo todo pela cultura, por exemplo. Cada imperfeição é uma porta aberta de influência. Cada imperfeição é uma porta aberta para a influência. Se nós não vigiarmos, nós vamos sucumbir cada vez mais. Mas como um bom pai, Deus não vai agir no nosso lugar. Cabe a nós agirmos. Cabe a nós fazermos o processo. Mas nós pedimos a Ele coragem, força, proteção, para que nós tenhamos, dentro da nossa possibilidade, a possibilidade de fazermos o nosso trabalho. E vamos finalizar, assim seja. Amém. Se nós estamos imbuídos num sentido de equilíbrio das coisas do universo, ainda que não seja aquilo que nós desejamos para nós, se o sentido é um sentido de equilíbrio e não de ser suprido nas suas querências, nós dizemos que assim seja, que o universo esteja em equilíbrio. Nós compreendemos que assim seja. Esperamos que os nossos sentimentos e pensamentos estejam em harmonia com o universo. Jesus nos dá a direção. Nem sequer o caminho Ele faz para a gente, porque
o caminho se faz caminhando. Cada um de nós vai construir o seu caminho. E o caminho se faz caminhando. Então, que nós possamos, cada um de nós, fazer o nosso caminho. Refletir um pouco mais sobre essa possibilidade maravilhosa que Jesus nos traz como lição, que é de orar, de dialogar com o nosso Pai, dialogar com o Criador, naquela nossa intimidade. Que alcancemos a capacidade de fazermos prece, diálogo com o Pai. Era isso que eu queria trazer para vocês, para que nós possamos juntos refletir sobre isso, criar mentalidade sobre isso, para que nós saiamos do balcão de salvação, de joelhos e mãos postas, para que cada um de nós possa cumprir efetivamente o grande trabalho que é o processo evolutivo dentro dessa possibilidade de reencarnação. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. Vamos agora para um momento do passe.